Minha gente querida, muito boa noite, bem-vindos a todos, muita paz, muita alegria, muita fé, muita esperança por dias melhores. E vamos para a leitura do livro 12 Passos Rumo à Paz Interior. Foi escrito pela Peregrina da Paz e foi traduzido por Luiz Antônio Mileco. A gente está falando das purificações agora. A primeira purificação foi a do corpo, a segunda do pensamento. A terceira purificação é a purificação do desejo. Quais são as coisas que você deseja? Você quer novas roupas, prazeres, novos móveis para a sua casa, um novo carro? Um dia, você chegará ao ponto de desejar apenas uma coisa: saber e fazer sua parte no esquema geral da vida. Pense nisso e verá se realmente há algo de mais importante que valha a pena ser desejado. Pense nisso. Vamos pensar. O que mais a gente deseja? No Livro dos Espíritos, a gente está na pergunta 519 sobre os espíritos protetores. E Kardec perguntou se as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais. Tem, pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas que, caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. A cidade eu não sei qual é, nunca ouvi falar de espírito protetor de uma cidade, mas já ouvi falar de nosso Brasil, que tem o espírito Ismael, que nos protege. E assim há de ser com cada cidade, a gente só não sabe quem é. Mas as sociedades, as instituições, todos têm, as nossas famílias também têm, né? Um espírito protetor. É isso. Vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está no capítulo que diz: dê gratuitamente o que gratuitamente recebeu. E a gente vai falar hoje um item muito importante da mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam de Deus igualmente um dom gratuito de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique privado dela e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição que pranteio porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra em toda parte. Fazer pagar seria, pois, desviar do seu objetivo providencial. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que eles sentem por tudo que é de interesse egoísta, e sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem, jamais poderá admitir
que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto por sessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos, por dinheiro, os seres que respeitamos ou que nos são caros? Fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem pode garantir sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a caterva dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem, prontos a responder ao que se lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve antes de tudo pedi-las seriamente, e em seguida inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque seria desacreditada moralmente, identificada logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo se opõe a isso. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, cuja perenidade ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais fosse necessária. Coisa diversa é o talento, adquirido pelo estudo, pelo trabalho, que por essa razão mesmo representa uma propriedade da qual, naturalmente, é lícito ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, então não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Se eles faltam, não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não ter no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em um instante preciso. Alguém explorar a mediunidade, por isso, é dispor de uma coisa da qual ele não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Além do mais, não é de si mesmo que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas, dos mortos, que ele põe um preço financeiro. Essa ideia causa repugnância instintiva. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. Um magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Então eles podem lhes pôr preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, aquele que carece do que viver
procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Consagre, se for preciso, apenas o tempo que materialmente pode dispor. Os espíritos levarão em conta seu devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Bom, não precisa dizer nada, né? Está bem claro, mediunidade não se cobra. A gente não deve nem procurar médiuns que cobram, porque a possibilidade de charlatanismo, de enganação é muito, muito, muito maior. Então a gente pode botar preço no que a gente faz porque estudou, na nossa disposição de ajudar com o nosso esforço, com a nossa energia, com os nossos fluidos, mas quando a gente está falando em espiritualidade, em mediunidade, financeiramente fora. Vamos então terminar as nossas leituras de hoje com um soneto. Está no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. Nova Luz é o soneto de Antero de Quental. Desfez-se a sombra do mistério errante, e as vozes da mansão desconhecida trazem da morte, estranha e indefinida, a mensagem da vida triunfante. É a compassiva luz de outro levante, revelando a beleza de outra vida. Sol para a terra escura e irredimida, fé para a humanidade vacilante. A claridade sobre a noite imensa, cai a negra muralha da descrença aos lampejos celestes da verdade. É a nova luz divina que se eleva nos turbilhões de lágrimas e treva, traçando a senda para a eternidade.